Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zonamista com Gabay. Giro de notícias, comentários e opiniões. Há muito tempo atrás, algumas pessoas me pediram, porque quando eu falo, eu tenho aquela expressão que eu falo, não comprem lixo de quem vende lixo, não comprem merda de quem vende merda. As pessoas falam, mas o que você quer dizer com isso? Eu disse que nós temos talvez o ser humano em geral, uma facilidade de receber as coisas e montar uma história na nossa cabeça e acreditar nessa história. Por que eu estou falando isso? Ontem aconteceu exatamente isso e hoje eu nunca tinha falado disso exatamente. Aconteceu de eu ver algumas coisas, principalmente quando se diz Leila Pereira, Abel Ferreira, o jogo do Botafogo. E eu queria só dar esses exemplos e nós vamos passar para a notícia do Palmeiras, que voltou, que o nosso mestre, que não é o meu, o nosso técnico, voltou das suas férias, que vive reclamando. Então isso também é um motivo. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou dar um exemplo que entre ontem e hoje aconteceram várias coisas que eu consigo passar para vocês exatamente, para essas pessoas que me perguntaram, o que eu queria dizer com isso. E isso vocês depois levam para o nível de um desgoverno, de um bandido, um presidiário, um condenado que vende lixo, vende merda. E tem a sua legião de 90% de vagabundos que vivem de bolsas e bolsas e bolsas. Então, quando eu falo que é um reflexo. Mas até aí tudo bem. Eu falei para vocês ontem que Leila Pereira ela está sendo acusada pelo relator da CPMI, pessoa física, que ela é presidente da empresa dela, e a empresa dela por um monte de coisas graves. O que é verdade, o que é mentira, a gente vai saber, quer dizer, a gente não vai saber, porque vendem merda. Se é verdade, vão encobrir. Se não é verdade, não sei. Eu sei o que eu penso e eu não posso passar para vocês, eu não posso falar. Não tenho provas, mas eu tenho meus pensamentos, ponto. Quando eu falo que Abel Ferreira chega, eu provei para vocês ontem, chegando numa coletiva, que nós somos o time a média de idade mais jovem do Campeonato Brasileiro. É mentira! Porque tem o poder de falar e tem ignorantes, tem pessoas despreparadas, tem pessoas inocentes, tem puxa-sacos, tem clubistas, tem parciais que acreditam ou que não acreditam, mas levam isso para quê? Like. Interesses próprios. Já vou falar de interesses próprios também. Quando ele diz isso, ontem a UOL eu passei para vocês, diante de uma pesquisa, mostrou que o Palmeiras, se eu não me engano, é o 9º time que coloca jovens. É mentira, é ilusão, entenderam? Vende lixo. Gente, compra lixo, fala pro do outro. Eu sempre dou um exemplo muito claro. Eu chego para um colega meu, um amigo meu, não interessa, eu falo, olha, minha parede da sala, ela é branca. Ela é branca. Quando chegar na 10ª pessoa, uma passou para outra, ela já virou marrom com bolinha limão. Dá para compreender? Abel Ferreira é mentiroso, ele quer iludir. Não adianta falar que o time do Palmeiras tem 28 jovens hoje que realmente baixam a média, ele usa 2. Se falar, eu subi, 28 jovens não são aproveitados, mas treinam com o profissional, eu estou dando o exemplo dos 28, eu estou exagerando. É só para vocês entenderem. Aí é verdade. Mas é mentira que o Palmeiras tem 50 inscritos no Campeonato Brasileiro. A média de idade do Palmeiras está lá embaixo, porque tem 25 jovens. Quantos ele usa efetivamente? Entenderam o jogo de palavras que as pessoas fazem? Não acreditem. Agora eu vou levar esse caso para youtuberzinhos lixo, que precisam de like lá, que não tem conteúdo nessa época, por causa da data FIFA, e fala merda. Agora a bola da vez, além do Nino, foi a entrevista desse lixo de profissional chamado Anderson Barros,
Dá nojo, me dá asco, me dá ânsia de vômito escutar um cara desses. Além da entrevista dele, agora é o Luiz Henrique a bola da vez. O Palmeiras quer o Nino, o Palmeiras quer, como é o nome? O Wendel, e o Palmeiras agora talvez... Será que vai concorrer com o Flamengo para a contratação do Luiz Henrique, que já falaram que vale 35 milhões de euros? Pelo amor de Deus, não acreditem, não comprem lixo, não comprem merda que esses caras vendem. Não precisa me escutar, só não comprem. Aí eu falei para vocês, vamos levar isso para o âmbito gigante, macro. Um bandido, um condenado, um presidiário fala... E as Beneditas da Silva, os tiriricas, um povo predominantemente ignorante, óbvio que tem a sua exceção, que eu sempre falei, 5, 10%, que fazem o Brasil acontecer, porque o resto é um monte de vagabundo, que vive de bolsa, 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 e quando é roubado na cara, e INSS ainda apoia a comemoração do PT... de um partido esquerdista de merda, apoia tudo isso e comemora. Os seus deputados comemorando, que muito provavelmente, eu não sei qual é a lei, como funciona. Acabou a CPMI? É isso que eu estou entendendo? Do maior chefe de esquema de corrupção da história da humanidade. Um bandido e outra, pior, um antissemita. Que se eu sou judeu, eu ando no meio da rua, eu chegar para uma pessoa e falar, você é um judeu, você é um negro, você é um homossexual, eu saio algemado. E esse cara, essa esposa dele, eu não posso falar as palavras que eu penso. A primeira dama, ela é a primeira dama do Irã, a primeiro modo de falar, pro Irã, pro Hamas, que deixa eu continuar. Irã, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Melhor amiga, se bobear, da esposa do Maduro. Olha aonde vocês estão, vocês não acordam. Vamos continuar. Vende-se lixo, compra-se lixo. Ontem o Botafogo tomou uma escovada, um chocolate. Era um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, do Atlético Paranaense. Acho que foi 4-1, se eu não me engano. Não vi o jogo. Não me interessa o jogo. Eu tenho uns youtuberzinhos também de todos os times. Tem um idiota do Botafogo, já é um senhor. Eu não vou falar o nome. É um idiota. Ele conseguiu falar que daqui a 4 meses, mas olha, isso não é só hoje. Na época do John Textor, eu ainda falei isso para vocês. O John Textor, ele é cirúrgico. Ele sabe exatamente a hora de fazer as coisas. Calma. O cara agora está pedindo modo de falar, não a morte, é modo de falar. Prisão perpétua para John Textor. Eu estou dando um exemplo. Quero tudo de mal pro cara. Ontem, antes do jogo, esse cara sempre é um palhaço, é um idiota, mas o problema não é ser personagem. Como existem de outros times. Esse cara, como existe outro, tem um botafoguense, um menino, ele é jovem, um de bigodinho. Esse daqui não é nem palhaço, é palhaço ao contrário. Porque quem vê, eu não tenho raiva, não é pena, eu não acho que pena é legal. O cara não acrescenta absolutamente nada. E esse senhor, eu ouvi ele falando ontem assim, daqui a 4 meses, o técnico do Botafogo vai ser o melhor técnico do Brasil. Tá aí. Tem gente que vai lá, escuta, acredita e passa para frente. Por isso a gente tem um povo predominantemente ignorante. Não temos formadores de opinião, que é a minha briga, o principal objetivo desse canal é educação. A gente buscar conhecimento, educação, a gente estudar, fazermos tudo para que tenhamos mais formadores de opinião e a gente acabe com essa escória da humanidade. O que é acabar? Eu não estou falando em violência, por favor. É pôr na cadeia. É mandar para o Irã. Pega a família desse condenado, desse bandido, desse presidiário, toda, desde o seu neto. Manda tudo para o meio do Irã.
aonde está acontecendo a bagunça, e eles fazerem propaganda lá, da USP, alguns alunos da USP, os ativistas, os vagabundos que nós pagamos o estudo, que para mim a USP tinha que ser fechada. Eu sempre falei isso. Para acolher, que não era o objetivo da USP, para acolher um monte de vagabundo maconheiro. Ah, mas você tem contra a maconha. Amigo, eu não estou falando da maconha, que é verdade. Existe vereador, existe deputado, foram fazer matérias lá, os caras nos cortes falando, olha o cheiro de maconha dessa merda, dessa sala. Então, eu estou dando exemplos claros. Isso é exemplo exatamente de vender merda. Eles vendem porque tem gente que compra. Vender lixo porque tem gente que compra lixo. Essas, como é o nome? Especulações. Não perde tempo com isso na tua cabeça. Ai, se o Luiz Henrique vier, ele vai jogar aqui, ele vai jogar... Esquece! A chance de ele vir é quase que menos 20. Se vier, ok, eu não estou aqui para adivinhar. Veio, não fizeram mais que obrigação. Um time que fatura o que fatura, ponto. Acreditam na Leila Pereira. Aqui não é departamento médico, aqui não é isso. Vocês percebem? Tá na cara. E carinha não é, e ainda, não, ela é a doutora. Infelizmente, isso me deixa muito puto. A ignorância não é o problema de você não ter oportunidade. Você tem a oportunidade. Todo mundo vai buscar. Eu conheço na minha vida muita gente que dormia 2 horas por noite, 3. Eu conheço. Não é alguém que me falou. Que ia, estudava, trabalhava o dia todo, acordava 4 da manhã. Ia dormir 1 da manhã, porque fazia faculdade à noite, pagava a sua faculdade, para tentar alguma coisa melhor, para ter um pouco de conhecimento, para formar opinião. Falar, cara, o que está acontecendo aqui é um absurdo. A gente não pode aceitar. Só que com um país de 250 milhões de habitantes, com 90% de ignorante, e vagabundos que vivem de Bolsa Família, e outras bolsas, óbvio, eu não comento, eu não... Entendeu? É isso. Desculpa o desabafo. Hoje eu estava precisando. Estava precisando porque eu estou cheio de ouvir tanta merda, tanto lixo. Só que eu preciso. Se eu estou comprometido com uma coisa que eu gostaria de passar para as pessoas um pouco de força para buscarmos educação, é isso tudo, eu tenho que ver. Eu não posso deixar de ver. Fora as coisas que eu faço a triagem, que me dá desespero, cara. Eu vi essa Janja, foda-se. Ela é exatamente a foto dos 90%. Ah, outra. O Felipe Luiz. Ele tá naquele torneio sub-11, sub-12 em Madrid. Falou que está lá para tentar fazer contatos técnicos, para evoluir como técnico, tentar. Ele não falou isso. Ele está tentando uma boquinha para trabalhar no meio do ano como técnico lá. Tá aí. Acreditem em quem vende lixo. Não foi há uns meses atrás que ele apareceu? Ele era técnico do Flamengo. Que o gramado de plástico, eles chamam de plástico. O gramado de plástico é um lixo, o gramado de plástico é um horror, é uma merda. Ele falou um monte, não interessa as palavras, não são as palavras dele, são minhas. Que não dá, que isso prejudica. Vocês viram a entrevista que ele deu? Que os meninos estão tendo uma grande oportunidade, que se ele pudesse jogar esse torneio, que o gramado, a bola rola perfeita, não quica, não isso. Olha o lixo de ser humano. Vagabundo que é um cara desses. Na época do Flamengo, sabe por que ele falava isso? Porque ele ganhava. Ele tá cagando e andando para cada um. E tem os idiotas de plantão, como no Palmeiras, Leila Pereira e Abel Ferreira, são... Tá aí. Há 3, 4, 5, 4 meses atrás ele estava falando do gramado sintético, que é um terror, que é um assassinato. Ontem, escutem, peguem a entrevista que ele deu. Vocês vão ver
a diferença de 3, 4... Porque foi meter o pé na bunda dele. Quer dizer que quando ele estava lá, tudo era uma merda. Tinha que falar isso. Agora ele põe a opinião dele. É um vagabundo. Isso tem caráter? Um cara desses é público. É pior ainda. Eu falar, eu atinjo poucas pessoas. Um cara desses está em televisão, está em todos os lugares. Ele fala uma coisa agora, por conveniência, e amanhã o cara se vende. É um vagabundo. Vocês entendem agora? Essa é a diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, outra. E esse youtuberzinho, Luiz Henrique, Nino, Wendel. É a única coisa que ele fala há 15 dias. Não tem nada. Nada. Não acrescentem nada. Nada. É isso aí, rapaziada. Que vocês tenham um ótimo dia, ótima semana. Por favor, quando receberem alguma coisa, não usem, não sejam 90%. Não usem esse cabresto. Não enxerguem 3 palmos e 3 centímetros para o lado. Abram. Essa é a minha briga. Por isso eu critico esse lixo de gestão de administração. Lixo. Essa merda de gestão de Leila Pereira e a sua corja. Abel Ferreira voltou para trabalhar. Depois vem falar. Ele vem falar. Olha, eu não tenho tempo, eu não isso. Vamos ver. Eu torço para o Palmeiras, eu torço para que Abel Ferreira realmente faça o time voar. Voar não é ganhar de 1-0, fazer 1-0 e jogar na retranca. Para mim, ele tem um esquema de jogo. Não tem uma variação fora essa. É isso, para um time que custa o que custa o Palmeiras, com os jogadores que tem, vai ficar a pergunta de novo. Eu não sei. É uma pergunta. Eu não sei. Eu posso estar falando merda. Esse time na mão de alguns treinadores, não precisa ser que hoje trabalho no Brasil, português, o Galhardo, argentino. Será que jogaria mais? Mas não mais. Muito mais? Não sei. Deixo a pergunta. Valeu? Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Cadê você? Ótimo dia, ótima semana. Eu agradeço.